Olá, amigos, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Fato Econômico, Economia Além da Conjuntura. Eu, Moisés Cristiano, mais Lucas Piva, também André da Silva Pereira. E hoje, sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024, feriado da Proclamação da República, estamos no ar com este programa. E como é sexta-feira, a gente sempre tem um assunto especial para falar e também um convidado, uma convidada especial. Hoje nós vamos falar sobre o planejamento, empresarial e a sustentabilidade do negócio. Um assunto importantíssimo que a gente julga importante justamente porque a gente está chegando agora no final do ano. Muitas empresas pensam nisso, algumas outras já pensaram, né? E a nossa convidada de hoje vai ser apresentada pelo Lucas Piva. E aí, Lucas, quem é a nossa convidada hoje para falar sobre esse assunto tão importante aí nos negócios? Olá, Moisés. Olá, pessoal. Então, uma honra, na verdade, chamar a Paula aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre isso. A gente se conheceu aí através das redes sociais também. Enfim, a gente trabalha no mesmo ramo e acabamos batendo um papo esses dias atrás, então, e eu resolvi convidar ela para participar com a gente. Rapidamente aqui, eu vou deixar ela se apresentar depois, mas a Paula é Paula Friedrich, né, Paula? Isso aí. Ela é consultora e mentora financeira, atua há 6 anos já com gestão administrativa e financeira, sendo que já está há 2 anos à frente da Simplifique Gestão, né? Então, Paula, gostaria de te chamar aí para você se apresentar e contar um pouquinho da tua história para a gente entender um pouquinho melhor. Então, boa tarde, Lucas, Moisés, André, pessoal. É uma honra estar aqui, então, dividindo com vocês um pouquinho do meu trabalho, do meu conhecimento, e eu peço permissão para que eu possa tocar vocês de alguma forma, para que vocês estejam abertos, que a gente possa fazer uma troca profunda de conhecimento e que a gente consiga hoje trazer algum insight, algum questionamento diferente para encerrarmos muito bem 2024 e iniciarmos com o pé direito 2025 na gestão administrativa e financeira dos nossos negócios. Com certeza. Vamos lá. Então, eu sou Paula Friedrich, sou consultora e mentora financeira e hoje eu busco entender o negócio através dos números. Eu costumo dizer que os números, eles nos contam uma história e nós precisamos estar com os olhos de quem quer ver. Precisamos enxergar o que o nosso CNPJ está nos mostrando através dos números. E dentro disso nós temos vários pilares, vários princípios que a gente consegue trabalhar para que a gente tenha o resultado financeiro positivo, que é o lucro, que é o objetivo do nosso negócio quando nós abrimos e estamos aqui no mercado para que tenhamos esse resultado financeiro positivo. Paula, tu fala em números, já vou começar a te fazer uma pergunta aqui. Tu fala em números e hoje nós vivemos numa era, de informação, os dados estão aí, plenamente abertos para quem quiser, E quando tu fala em números, assim, tu se refere a que números? Porque a gente tem números que podem entrar dentro do planejamento relacionado ali às pessoas, relacionado, à parte estratégica, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo também com os nossos concorrentes, o que está acontecendo no lado financeiro. Então, quando tu fala em números, ao que tu quer se referir? Mais sobre a questão financeira ou isso na empresa como um todo? E como é que tu vê essa questão financeira dentro do negócio? Então, o negócio, ele acaba tendo os registros contábeis, o registro daquele histórico que vem acontecendo dentro do negócio, que nos mostram um passado. Então, o passado, ele vai nos dar aprendizados, vai mostrar aquilo que já funcionou e também mostra aqueles pontos que a gente pode melhorar hoje dentro do negócio. Quando nós temos um prejuízo ou quando nós notamos que algum setor não está performando de forma a ter um resultado positivo, a gente consegue fazer essa análise com base nos números que nós temos registro. Já quando nós olhamos para frente, que é um planejamento estratégico, buscando metas, objetivos, nós também, então, conseguimos olhar tanto para o cenário externo, que é a economia como um todo, ou a gente consegue olhar, então, mais o cenário do setor onde aquela empresa ela está inserida. Então, entra concorrentes, entra tanto o produto ou o serviço que ela oferta, como está aquela conjuntura que a gente entende, como está aquele cenário onde a empresa está inserida.
também a cidade, enfim, todo o ambiente econômico dela, para que a gente consiga fazer projeções que sejam realistas para aquele cenário. Então, tem questões que são externas que nós não conseguimos prever, mas que a gente também consegue trazer alguma margem para a gente conseguir trabalhar e sim atingir os objetivos do negócio. Então, é tanto para a parte histórica, para trás, para aquilo que aconteceu, como também para a gente se planejar e buscar o resultado do negócio. Então, a gente faz, por exemplo, estipular metas. Nós precisamos ter o histórico daquilo que já foi realizado dentro do negócio. Precisamos também entender hoje qual é o objetivo, qual é o crescimento dela. Então, o que a gente consegue atingir de crescimento, levando em consideração a inflação, levando em consideração o mercado que ela está inserido. Também a gente precisa ter um planejamento de como ela vai atingir esse objetivo. Então, dependendo se é uma indústria, ela precisa crescer a produção dela. Então, ela vai provavelmente precisar de investimentos financeiros, uma mudança de estrutura do negócio. Então, ali a gente também já precisa fazer um planejamento para esse crescimento. E depois, então, a meta que a gente precisa e qual o resultado que nós vamos ter caso a gente atinja essa meta. Então, os números podem ser lidos e ajustados conforme a gente sentir a necessidade, conforme a gente vai entendendo que é o momento do negócio propriamente dito. Muito bom. Paula, eu queria te fazer uma pergunta já na sequência. O que você acredita, no caso, você acredita que realmente é muito importante as empresas se anteciparem ou fazerem um planejamento, por exemplo, agora que a gente está no final do ano, né, para já começarem o ano seguinte com o pé direito, a gente diz, né, o que você pensa especificamente sobre isso, sobre essa antecipação, né, essa previsão, digamos assim? Com certeza, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o planejamento ele vai muito além também do número. Então, empresas elas precisam entender a sua sazonalidade, qual é o objetivo daquele negócio, quem ela vai atingir, o público. E cada negócio tem datas estratégicas específicas. Por exemplo, algumas empresas agora, fim de ano, têm uma queda no faturamento. Já acabam reduzindo um pouco, tirando férias coletivas. Isso tudo precisa ser planejado também. Essa pausa precisa ser planejada para que ela não venha afetar o fluxo de caixa do negócio e ela precisa estar, então, alinhada já antes. Outra questão são empresas que agora, no fim do ano, elas têm uma safra. Elas têm aquela venda ali que acaba sendo muito pontual do Natal. Então, tem empresas que vão agora, estão no auge delas. E isso também precisa ser planejado com uma antecipação de produção ou com uma antecipação de estoque. Então, isso tudo precisa estar dentro do planejamento do negócio. E, principalmente, empresas que têm quedas ali em janeiro e fevereiro. Então, historicamente, a não ser empresas muito específicas, nós temos essa queda de faturamento nesses meses e a gente precisa se planejar nos meses de alta para que a gente não saia prejudicado nesses meses de baixa. Então, a gente já faz essa sobra de caixa ou então faz uma estratégia ali para que não tenha uma quebra na questão financeira mesmo do negócio. Bem importante. Show de bola. Eu estava pensando, enquanto tu estava falando justamente nessa questão agora do final de ano, né, pensando nas empresas que comercializam bastante a questão de presentes e tudo mais, e também no setor de serviços o ramo de turismo, né, que ele é bastante estimulado agora que a gente está entrando no verão, então toda aquela parte de praia, cachoeira, enfim, campings, né, que tem uma procura bem maior nessa época do ano, né, então essas empresas, elas são beneficiadas, né, por esse período do ano, né, então elas têm um crescimento maior, geralmente, seu faturamento, né, enquanto aqui na nossa região, pelo menos, a questão do comércio local, tá, devido a esse período de férias que o pessoal costuma sair, né, e viajar, enfim, e já está economizando por isso, acaba sofrendo um pouco, né, então é aquela história, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, então sempre tem o quem ganha e quem deixa de ganhar nesse momento, né.
e principalmente empresas que trabalham com picos de sazonalidade. Um exemplo seria empresas que trabalham com sorvete. No verão, elas acabam vendendo muito. Então, elas precisam já ter esse planejamento, tanto de produção quanto de logística, de vendas, antes. Então, elas acabam, no verão, acelerando, né? São empresas que trabalham num outro ritmo do que empresas, por exemplo, que fazem malharias. Malharias no verão, elas acabam reduzindo já, ou se planejando, tendo algum planejamento para o próximo ano. Então, ali, entender realmente o cenário do seu negócio e fazer um planejamento já prévio para que a gente não chegue com falta de produto ou falta de serviço ou despreparado nessa época de pico e que também a gente não se prejudique nas épocas de baixa. Então, esse planejamento vem, além dessa visão macro, também a gente entendeu o negócio por dentro. É bem isso. Especificamente sobre essa questão agora que tu comentou, Paula, sobre uma empresa que trabalha com sorvetes, por exemplo, né, uma sorveteria. Tu já pegou algum caso, alguma questão nesse sentido, onde que a empresa estava tentando se reinventar para não, tipo, para trabalhar com mais produtos na sua base, para não depender apenas dessa sazonalidade do verão, enfim, questões estratégicas, né, de você inverter daqui a pouco, a gente está trabalhando com sorvete hoje, mas quando virar o clima, a gente vai começar a trabalhar com café, por exemplo, né? Sim. Então, eu tenho uma empresa que ela acaba trabalhando com sazonalidades, é uma confecção, então ela tem 2 coleções ao ano, tanto de inverno quanto de verão, mas acabava que a de inverno, ela era mais, tinha um peso maior no faturamento anual, pelo posicionamento, pelos tecidos, realmente como a empresa se posicionava perante o mercado. Então, os clientes acabavam comprando verão de outras marcas. Então, acabava que ela tinha uma redução, tinha o faturamento, mas tinha uma redução por conta do posicionamento que ela tinha no desenvolvimento da coleção mesmo. E outra questão era o tempo que nós tínhamos de coleção. Ele era muito rápido. Então, desde o momento do lançamento até a entrega, ele tinha um período muito curto e dificultava o planejamento da produção dessa coleção e acabava causando atrasos nas entregas, ou então, enfim, muitas questões que impactavam tanto no fluxo econômico do negócio quanto no fluxo financeiro. E dentro de estratégias que nós fomos implementando, aumentar o prazo, que é a coleção, desde o lançamento dela, então antecipar o lançamento dessa coleção, fazer um planejamento melhor da produção, reduzir os custos de produção, reduzir o desperdício, perdas, estoque final também a gente acabou conseguindo reduzir, tudo dentro desse planejamento. E para aumentar as vendas do verão, acabamos também, então, entendendo o mercado. O que o mercado buscava no verão? Então, adequando o nosso produto, a nossa coleção, para conseguir suprir a demanda daquele mercado. Pois o cliente a gente já tinha, mas o cliente acabava indo buscar fora por nós não termos o produto que ele desejava. Então, a gente fez essa pesquisa e fez essa adequação, onde a gente conseguiu, então, alinhar e tirar aquele pico realmente que estava afetando a saúde do negócio. Paula, eu queria só fazer puxar um pouco lá para o início da tua fala e pegar um pouco o que o Lucas falou e o Moisés também. Tá? Vamos partir do pressuposto que a gente vai pegar pessoas e empresas que querem um serviço que você presta. Tá? Então, eu queria que você falasse em poucas palavras, né, para ser bem resumido e o cara conseguir entender o que você faz, né, e como é que você pode ajudar uma pessoa ou uma empresa. Então, André, eu entro dentro do negócio para entender o negócio, como ele está funcionando e como ele pode melhorar. Então, o negócio, ele está numa estrutura e muitas das vezes, quando eu entro no negócio, é porque ele travou. Ele não consegue ir além. Porque aquilo que sempre foi feito já não é mais o suficiente para que ele consiga ir para o próximo passo. Então, o empreendedor, quando ele me chama, é porque ele sabe que o negócio dele tem potencial, que o empreendedor tem o desejo de fazer mais, tem o desejo de ir além, de entregar mais,
mas ele está travado, está precisando de novas ferramentas e precisa de alguém de fora que traga as ferramentas que se aplicam ao seu negócio. Então, eu sou a pessoa que entra no negócio, entendo ele e trago as ferramentas necessárias para que a gente consiga crescer. Esse atendimento que tu faz online, presencial? Como é que tu procede nessa execução? Presencial. Para entender o negócio, a gente precisa estar lá dentro do negócio. Então, estando lá, a gente tem percepções que muitas vezes o online deixa passar. Então, sim, a gente faz eu tenho até cliente online, mas o meu feeling realmente é estar lá no chão de fábrica, entendendo o negócio num todo. Desde o início, desde a entrada do produto, da matéria-prima, até o faturamento e o pós-vendas, são todos os pilares que precisam estar alinhados para o negócio. Então, às vezes um pequeno ajuste, não é mudança de rota no total. Às vezes é um pequeno ajuste que a gente tem ali para fazer, uma mudança de perspectiva, um modo um pouco diferente de fazer, a gente consegue um resultado financeiro positivo. Ok, obrigado. Paula, antes tu falou, eu acho que respondeu um pouco sobre a pergunta que eu tenho para te fazer, né? Mas eu gostaria que tu aprofundasse mais, né? Que a pergunta é a seguinte: qual é o momento ideal para se fazer esse planejamento, né? O planejamento da empresa para o próximo ano ou para o próximo período, enfim, porque às vezes é período, né? E aí você falou que depende de cada tipo de negócio, de cada tipo de empresa, naturalmente. Mas eu gostaria de no nosso programa, a gente aprofundar mais isso, né? Qual é o momento ideal, assim, para a empresa pensar, né, no planejamento em si? O planejamento, ele precisa estar à vista de toda, não só do gestor do negócio, mas de toda a equipe também, para que a gente consiga ter uma linha de como nós vamos agir daqui para frente. Então, isso é muito particular de cada negócio, mas eu digo que é importante nós sabermos qual é o próximo passo. Então, fazer reuniões com mais frequência e pegando mês a mês, conforme tu vai fazendo, tu vê a necessidade, talvez, de fazer um ajuste. Então, sempre estar com o planejamento à vista. Claro, ele não precisa estar detalhado para todo mundo. Então, detalhes que são mais sigilosos, ou então detalhes que são realmente muito, que não precisam estar expostos a todo mundo, a gente não precisa colocar, mas que todo mundo esteja alinhado naquilo que vai acontecer. Porque um planejamento onde só o gestor ou quem está ali na parte administrativa, só essa pessoa sabe, acaba que também já dificulta a visão a médio e longo prazo de quem é responsável por executar aquele planejamento. Então, que ele esteja sempre à vista, seja revisto com uma maior periodicidade, depende muito do negócio, mas, assim, estar atento aos principais pontos que influenciam. Então, a sazonalidade, a datas estratégicas, datas importantes, estar ali já com essa visão macro do negócio sempre palpável e à vista. Então, um período, assim, ideal, eu não consigo te dizer agora muito específico, mas sempre estar olhando. Se for necessário mês a mês, se for tranquilo, então a cada 2 meses, mas sempre estar retomando ele para não perder ele de vista. Não, mas eu achei que a tua resposta foi bem prudente e correta, né? Porque realmente é assim. Mas também tem uma outra variável aí que pode ser o tamanho. A gente conversando com as empresas, estando lá dentro na empresa, conversando com o gestor, a gente sabe que gestores, às vezes, eles, né, dependendo do tamanho da empresa, eles têm muitas coisas para fazer ao longo do ano, tem metas, tem vendas, tem, né? E aí, naturalmente, que o tamanho, ele influencia nesse planejamento. Como é que a gente pode orientar, por exemplo, uma empresa, né? Mesmo uma pequena empresa, que às vezes o número de pessoas é reduzido, como é que a gente pode ajudar uma empresa reduzida, né, a entender a importância do planejamento? Então, eu gosto bastante de trabalhar, Moisés, com o painel de objetivos, tá? Dentro de um negócio, quando ele é menor, a gente acaba tendo objetivos bem específicos para determinadas áreas.
Então, o planejamento estratégico de um negócio ele acaba sendo um pouco menos complexo do que o planejamento de um grande negócio. Então, num grande negócio, nós temos páginas e páginas de como a gente vai fazer, do que vai, de cada setor, né? A importância de como cada setor vai influenciar nesse planejamento. Mas o planejamento menor, de uma empresa menor, perdão, ele pode ser mais simplificado. E eu costumo, então, usar realmente esses objetivos dentro do negócio. Então, a gente cria os objetivos de forma ali com o gestor ou então com os líderes também, dependendo da estrutura do negócio. E aí, ali a gente começa, então, a partir desses objetivos, criar, então, métodos de como nós vamos atingir aqueles objetivos. Então, os métodos, eles também vão ser muito específicos. Dependendo da complexidade do objetivo, nós, então, fazemos métodos mais especificados. Por exemplo, na meta de venda, a gente consegue fazer uma meta mensal, por exemplo. Mas, se a empresa comporta, nós conseguimos fazer metas por praça, meta por vendedor, meta por cliente, ou então metas por pedido. Então, a gente consegue entender como hoje o negócio ele chega na meta e a partir de como ele hoje chega na meta, nós conseguimos trazer para o nosso objetivo. Então, ali a gente estipula, vamos fazer meta por vendedor? De momento, para o nosso negócio não faz sentido, então a gente não faz. Mas se a gente já está numa cultura que nós conseguimos implementar isso, a gente traz para o negócio e faz mais detalhadinho. Porém, um objetivo que pode ser reestruturar o estoque, tá? Então, hoje a gente ainda não tem nenhuma estrutura de estoque. Então, a gente começa com um objetivo mais básico, aquele mais prático de colocar para rodar. Então, que a gente já consiga logo colocar para rodar, para que a gente consiga vendo os resultados. E só mais um complemento, é importante que o empreendedor, ele faça. Então, a gente trava no momento onde a gente quer ter um planejamento perfeito. A gente fica ali planejando e não bota nada em prática. Então, eu costumo dizer faça. Então, tem uma frase do George Petal, se não me engano o sobrenome dele, que é: um bom plano executado com determinação é melhor que o plano perfeito a ser realizado na semana que vem. Então, tendo um plano do que tu quer fazer, de onde tu quer chegar, executa, vê o resultado que tu vai ter vontade e fazer mais planos e ir aperfeiçoando aquele que tu já tem, porque tu entende a importância que ele tem no resultado do teu negócio. Com certeza é algo assim extremamente importante ter esse pensamento, né? Porque isso deve ser feito, tem a ver com o resultado, né? Que é o objetivo, né? O lucro, né, da empresa vai conseguir chegar lá se ter esse planejamento, com certeza. Mas a gente também gosta de trabalhar com situações reais que acontecem no dia a dia e como uma pessoa que trabalha com as empresas e na necessidade delas, sabe que tem empresas que não têm a mínima noção, às vezes nem mesmo, não tem organização nenhuma, mas elas estão ali no dia a dia, trabalhando, né, tentando buscar, encontrar os resultados, e a gente sabe que essa é a realidade de muitas empresas. A minha pergunta é, onde que entra o planejamento, ou o planejamento é a primeira coisa a se fazer, neste caso, ou para começar a organizar a empresa tem que ver qual é a maior necessidade, como tu falou, numa pequena empresa. Onde que entra o planejamento numa situação mais drástica, de uma empresa que não tem nenhum tipo de organização, ou então de controle, né, de tudo que acontece nela, que é a realidade de muitas empresas. O que tu diria para essa empresa? Então, quando eu entro no negócio, eu busco entender como ele está hoje. Então, buscando o resultado, como é que ele está estruturado hoje, porque de alguma forma ele está funcionando, ele está girando dentro do negócio dele. Colocando agora para empresas, por exemplo, que estão apagando incêndio, a gente não tem como prever um futuro muito a médio e longo prazo, sendo que a empresa está sobrevivendo. Então, a gestão de uma empresa que está realmente precisando de uma tomada de decisão mais rápida, o planejamento acaba atrapalhando. Mas a gente precisa, pelo menos, olhar de forma estratégica para o histórico que nós temos.
Então, a estratégia ela vem para a gente entender o porquê está acontecendo ali. Um exemplo é empreendedores que hoje estão sem fluxo de caixa, sem capital de giro, eles acabam só contratando empréstimos para tapar esse furo, mas acabam não fazendo um planejamento de como a médio e longo prazo eles vão reverter esse jogo. Então, eles acabam contratando empréstimos em cima de empréstimos, e eles não olham o porquê está acontecendo isso, o porquê aconteceu essa falha no meu fluxo de caixa, e aí sim, aconteceu essa falha no meu fluxo de caixa. Contratei o empréstimo para pagar o incêndio para a sobrevivência do meu negócio, ok. Mas qual estratégia agora, a partir desse meu histórico, desse meu entendimento, eu vou implementar para que eu não precise, ou que daqui a algum tempo eu precise contratar de novo o empréstimo para pagar o mesmo incêndio, né? Então é importante esse planejamento estratégico específico para aquela situação que está causando desalinhamento. Aí, ok, esse ponto está alinhado. Aí sim a gente olha para as outras estruturas do negócio. Mas é importante a gente sempre trazer para aquele ponto que realmente está apertando agora, para que ele não venha a se repetir. Então, esse é um caso assim que a gente faz um planejamento para uma empresa que não tem nenhum controle, mas a gente bota alguma métrica, entende ali um histórico dele, e em cima disso a gente faz um objetivo bem específico para realmente suprir a necessidade do que ele está precisando agora. Paula, Isso. deixa eu te fazer mais um questionamento. Né? Suponha que eu tenho uma empresa, estou tendo problemas financeiros, mas estou empurrando com a barriga, porque eu acho que eu vou conseguir solucionar o problema. Aí a água já passou, né? Eu resolvo te procurar. E aí a minha primeira pergunta, né? Eu achava que eu fazia o controle financeiro da minha empresa e fazia um bom planejamento e levava conforme dava a gestão do fluxo de caixa. Tá? Uhum. Qual é a ordenação que eu deveria ter feito na empresa? Planejamento, controle, gestão de fluxo de caixa, ou posso fazer de qualquer jeito? Como é que você me ajudaria nisso? Então, quando eu entro no negócio, a primeira ferramenta que eu implemento é um fluxo de caixa, tá? Porque o fluxo de caixa ele vai ditando como a gente consegue ir trabalhando. Então, a ampliação, por exemplo, da produção, ela vai ter impacto direto no fluxo de caixa. Então, eu preciso primeiro entender se o fluxo de caixa ele aguenta, ou o que eu preciso fazer para que ele aguente essa ampliação, ou não seja prejudicado dentro do que eu pretendo fazer. Então, o fluxo de caixa é uma das principais ferramentas onde a gente entende o negócio, porque ele pode estar dando lucro, mas se hoje nós temos problemas de caixa, o nosso lucro ele vai em juros, em alguma perda que nós temos em contratação de empréstimos, cheque especial, rotativo, antecipação de títulos. Então, não adianta nós estarmos focando no futuro, na questão do que a gente consegue fazer mais de faturamento ou mudar o produto, se a gente não entende hoje como a gente tem uma saúde financeira do negócio. Então, estando ali no negócio, primeiro olhar o fluxo de caixa, para que a gente consiga, então, alinhar e, em cima do fluxo de caixa, do funcionamento, nós entendermos quais estratégias diferentes nós precisamos tomar para que o negócio siga e cresça. Então, o fluxo de caixa, hoje, eu entendo que seria o principal ponto para o empreendedor olhar. E por mais que ele não tenha feito para trás, passar a régua hoje e daqui para frente a gente vai fazer. Então, buscar retroativo pode ser sim. Se tu tivesse começado antes, tu teria um resultado melhor hoje, mas não adianta a gente também travar, porque até hoje eu nunca fiz, eu não vou começar a fazer. Começa a fazer com o que tu tem hoje de ferramentas. Se é uma planilha de Excel, faz no Excel, né? Ou se tu tem já um software, coloca ali, começa alimentando ali o software, o que tu tem de informações, e vai fazendo, porque ali tu já vai começar a ler o giro do dinheiro dentro do teu negócio. Então, o fluxo de caixa, eu acredito que seja o principal, e é o planejamento ali que a gente também vai fazendo, fluxo de caixa futuro, enfim, toda essa para frente também. Ok, obrigado. Bom, a pergunta agora que a gente quer... Bom, pode falar, Lucas.
Não, vai lá, Moisés. Como o nosso programa ele é um programa sobre economia, né? A gente tem essa perguntinha para te fazer aí, né? Que a gente gosta também de... Nós temos a nossa opinião formada como economistas, né? Do quanto a empresa bem organizada, ela impacta a economia como um todo, não só o ambiente interno, né? Porque a empresa, ela consegue, então, ter, por exemplo, até, como você falou antes, né? Na hora de você organizar a parte financeira, você pode ter até melhorar o teu lucro, melhorar os teus resultados se tu tem a tua empresa organizada, bem planejada. Imagina na hora que você vai buscar, por exemplo, né, um financiamento, um empréstimo, aí você chega para falar lá com o gerente do banco, certamente ele vai pegar uma empresa que tem, né, já um planejamento estratégico definido e ele te apresenta, certamente vai ser muito mais fácil, não só de conseguir essa necessidade, mas certamente o risco menor, né, vai fazer com que ele até tenha um juro menor. Mas a minha pergunta como analista de economia, né, como que ter um bom planejamento dentro da empresa, né, vai promover digamos assim, vai promover o negócio como um todo economicamente, mas também pode promover o entorno, né? Porque, como eu disse, a gente sempre analisa todas as situações, tudo que acontece economicamente, como que isso impacta no dia a dia das pessoas, enfim, né? Qual a tua visão sobre o impacto econômico de uma empresa bem planejada? Então, Moisés, eu resido numa das áreas atingidas pelas enchentes de setembro do ano passado e maio desse ano. E eu, olhando assim o cenário que se desenhou, nenhuma empresa tinha em seu planejamento estratégico passar por uma catástrofe climática dos tamanhos que foram. Mas a gente acaba notando que empresas que estavam planejadas, empresas que tinham uma estrutura, elas conseguiram retomar as atividades dela de uma forma muito mais ágil e mais buscando já resultados do que empresas que não tinham nenhum planejamento. Então, uma cliente minha, por exemplo, ela foi atingida diretamente, perdeu todo o estoque dela. Antes do planejamento, antes de eu atuar com ela não tinha nem ideia de qual era o produto A, o produto B dela, qual era a margem que ela trabalhava, qual era o perfil do cliente dela. Quando nós alinhamos isso, a retomada dela foi muito mais tranquila pelo fato de ela ter a ideia onde ela precisava atacar, onde ela tinha que fazer ali o momento dela, a emergência dela. Então, ela sabia quais produtos ela precisava comprar. Então, ela não saiu comprando todo o estoque de novo. Ela comprou os produtos que ela sabia que teriam um giro mais rápido, que ela teria uma margem boa para que ela conseguisse se capitalizar novamente. Ela soube, então, as estratégias de venda que ela pôde fazer para que ela retomasse o mais breve possível com a abertura da loja dela. Então, a tomada, não é que ela não foi atingida, ela foi atingida, mas ela conseguiu se reerguer de uma forma mais rápida do que aquele empreendedor que não sabia nem ler o negócio dele. Então, ela teve essa retomada né, o estalo ali aconteceu, ok, teve o sofrimento, teve a perda, mas ela conseguiu retomar. E o impacto econômico disso é que ela não precisou demitir funcionárias, ficou o menor tempo preciso ali que ela realmente teve que ficar fechada, depois ela já voltou a operar, girando a economia da cidade que estava, né, ali prejudicada, mas foi girando o negócio e também trazendo uma nova perspectiva, a perspectiva de retomada. Porque estando no negócio, quando nós passávamos pelo centro, vendo uma loja reabrindo, uma loja arrumada, bonita, dava aquele ânimo da gente voltar a trabalhar. Então, girava aquela economia, a gente entendia que nem tudo estava perdido. Então, esse é um impacto que, às vezes, um negócio prosperando causa também dentro da nossa economia. E vendo empresas grandes que estavam ali, empresas grandes que não foram atingidas da nossa cidade, mas que a gente sabia que elas tinham aquele poder de, não, vamos reerguer a nossa cidade, isso também trazia esse ânimo econômico, financeiro para a gente, que a conta, a planilha estava mostrando ao contrário, né? A planilha ali naquele momento estava completamente jogando contra nós, mas que nós conseguimos sim, naquele momento, enxergar o copo meio cheio e buscar estratégias para retomar.
Muito bom, muito obrigado. Vocês podem nos dizer qual é a cidade? É Arroio do Meio. Arroio do Meio. André e Lucas, então, certamente, né, a gente sabe da importância do planejamento, mas a gente sabe, né, que existem realidades bem diferentes, né? E a Paula acabou de nos dar um exemplo, né, de como a organização, né, a empresa está organizada, ela contribui, né, economicamente, não só interna como externamente, mas infelizmente essa não é a realidade ainda de muitas empresas, e a Paula também trouxe o caso ali, o exemplo dela, de que uma empresa organizada, ela consegue até, né, se reerguer de uma situação como foi essa ali, né, da tragédia que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Mas eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre esse impacto econômico do planejamento, até para nós entrar nessa discussão também, porque a gente não pode perder a oportunidade, né, de fazer uma análise econômica sobre até o caso que aconteceu. O que vocês acham? Microfone, André. Para variar. Na tua fala inicial, você falou que tu vê o contexto da economia regional onde ela está inserida, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso. Por que isso é importante? Você saber que eu tenho a empresa A, mas no entorno dela eu tenho uma estrutura, um aporte. Qual a importância disso para a empresa? Então, quando a gente entende o negócio, nós acabamos olhando para o cenário interno do negócio. Então, todas aquelas variáveis, que nem eu comentei, os 2 pilares que nós temos, então, os 12 princípios, todos aqueles que a gente tem, como fazer formas diretas de trabalhá-los. Então, se são nossas forças, potencializar as forças, se são as nossas fraquezas, transformá-los ou minimizar, então, de uma forma que não nos prejudique tanto. Mas o cenário externo ele também vai influenciar, tanto na questão de concorrência, por exemplo, esse cliente entender como ele hoje, quais a demanda do mercado, onde nós estamos inseridos, o nosso produto ele está de acordo com com o cenário onde nós estamos inseridos, ou nós precisamos fazer talvez algum ajuste, tanto na parte de posicionamento de marca, ou então no produto, ou na forma que nós entregamos esse produto. Nós precisamos entender isso também para que a gente consiga fazer o ajuste interno, que seja o nosso, né? Um ponto que eu comentei um cliente que foi atingido e que teve que se reerguer. Tem uma situação também de um outro cliente que ele teve uma demanda fora do comum, porque o concorrente dele foi atingido e ele não. Então, ali, a organização dele também acabou sendo posta à prova, porque ele teve que crescer o faturamento num susto. Então, não foi algo gradual. Então, ele também precisa entender como o negócio dele está dentro, né, daquele... Por mais que ele não foi atingido, por mais que esse fator externo não atingiu ele de forma direta, ele teve uma oportunidade de crescimento e eles precisavam estar atento também ao como fazer isso, de uma forma que não prejudicasse ele, porque dependendo um boom de faturamento pode nos prejudicar se não feito da forma correta. Então ele teve que entender também o que ele poderia abraçar e o que não. Então esse posicionamento também é importante dele e estar atento ao mercado. Agora, com a retomada do concorrente dele, ele também precisa entender como ele vai se posicionar para não perder o mercado, ou entender, este momento agora, o meu produto ele ficou, né, como principal. Ou então eu acabei, nesse boom eu consegui tomar mercado, uma parte do meu cliente, outra parte eu vou perder de novo pela retomada do meu concorrente. Mas tem essa parte externa que também influencia tanto como a demanda, a oferta. Outra questão econômica, né? Que para ele tem produtos que são muito específicos. Então, não é em qualquer lugar que ele consegue. E aconteceu um ponto ali específico numa indústria, num fornecedor dele, que impactou diretamente o recebimento de matéria-prima. Então, às vezes, um cenário maior econômico não impacta tanto quanto aquele problema específico naquele fornecedor que foi causado por um problema lá daquela região.
Então, ele também precisa estar atento a essas outras variáveis que vão impactando o negócio dele. Então, dentro desse planejamento, a gente também coloca alguns pontos que a gente sabe que podem influenciar de forma negativa no nosso negócio. Ok, obrigado. É bem complexo essa questão, a gente até comentou, chega a ser contraditório, né? Uma empresa pode entrar em colapso por ter um desenvolvimento muito grande de uma hora para outra, né? Então, aí que entra a questão e o nosso papel também como consultores, né? De orientar, né, uma empresa nesse sentido que ela se programe e não, se ela, obviamente, se ela não tinha esse planejamento antes, que busque ajuda, né, de um consultor que possa orientar ela durante esse crescimento, porque até mesmo como você disse agora, o concorrente dele não estava podendo atender e caiu tudo para ele a demanda, né? Então, como que ele pode fazer para melhorar a capacidade produtiva dele, para aumentar o desempenho dele, que ele consiga abraçar essa parcela do mercado, né? Onde que ele sim vai conseguir captar todos esses clientes e trazer para dentro da base dele, né? E aí sim, agora, quando o concorrente dele volta, o trabalho vai ser do concorrente de recuperar esses clientes que ele perdeu por não poder atender, e não do atual, né? De se preocupar com não perder esses clientes, né? Porque o trabalho muito bem feito dele, em tese, seria feito durante esse planejamento de absorção da capacidade, né? Então, esse que é o detalhe. E uma outra questão ali agora, até que eu vou chamar o Moisés aí para comentar, como é que fica a questão de preço sobre oferta e demanda numa questão aí que a gente perde um fornecedor de mercado, Moisés? Convenhamos que é uma situação muito difícil de você planejar, né? Como que tu vai prever uma situação dessas, assim, né? Dificilmente. Claro que existem os cenários, mas é bem complicado, né? Em relação ao preço, naturalmente que nós temos a oferta e demanda que vai, né, impactar certamente, né? Mas também no momento desse, né, nem tem o que dizer, né? Como que tu vai analisar isso, né? Você tem que ser humano, né? Você tem que entender a situação. Mas, naturalmente, que numa situação normal, esse caso foi anormal, né? Mas numa situação normal, você também, dentro desse cenário que você prevê aí, você precifica e aí pode utilizar, né, esses dados e essas informações e esses novos cálculos, né, para utilizar aí numa estratégia que pode ser bem sucedida. Mas, como sempre, a Paula fala, e de forma bem prudente e correta, né, cada caso é um caso. Assim como economista, tudo depende, né, tudo depende da situação. Até um ponto que agora, então, em 2025 já completa 5 anos, que foi na pandemia, a questão do algodão. Essa empresa que tem a confecção, alguns tecidos, algumas bases de tecido continham algodão dentro da composição delas. E hoje o Brasil ele é o produtor de algodão, mas ele exporta o algodão para que ele seja, né, transformado no exterior. E aí, dentro dessa logística toda, nós tivemos alta de dólar, teve um aumento da demanda do algodão pela questão da pandemia, e os preços do tecido dispararam. Então, dentro do cenário, do nosso cenário, além da pandemia, que era geral, tinha a questão realmente do algodão que influenciava no nosso produto final e influenciou na nossa produção. Antes, o nosso fornecedor, ele entregava a encomenda do tecido em 15 dias e passou ali num prazo médio de 60 dias. Então, uma produção que estava organizada para entregar em 15 dias, mudar todo um planejamento que já havia sido feito antes para entregar em 60 dias, não é bem assim. Então, impacta no nosso fluxo de caixa, na nossa previsão de faturamento, tanto também nos produtos, alguns produtos acabamos tirando de linha, por realmente não conseguir entregar, e aí acaba que tem toda essa questão de remanejamento interna por conta de um componente específico que foi realmente o algodão, e ali a gente acabou tendo que sim reajustar, e o preço ele oscilava de semana a semana, era realmente como o fornecedor do tecido conseguia negociar a compra do algodão no mercado externo.
Então, esse também é um exemplo que eu consigo trazer hoje de como essa questão toda não tem a gente como colocar na planilha já de forma prévia. Mas... É verdade. Lucas, André, vocês têm mais alguma consideração, alguma pergunta para fazer para a Paula? Não. De minha parte seria isso. Acho que foi muito proveitosa aí a nossa conversa hoje, né, Paula? Queria agradecer a tua presença aí com nós, por ter aceitado o convite. E, Moisés, tá contigo. Então tá, eu queria só então, antes de finalizar, né, pedir para a Paula, para ela deixar, né, o seu serviço, né, como é que o pessoal faz aí para te encontrar, né, e qual é o conselho, né, já que você é uma consultora, uma conselheira, né, que você dá para as empresas em relação ao planejamento da empresa, ao planejamento estratégico, e como que o pessoal pode te encontrar aí, né, se precisar da tua ajuda nessas questões as quais você é especialista. Certo, Moisés. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente realizar essa troca, e eu costumo dizer que o meu trabalho não é reduzir custos, tá? Sim, a gente olha para aquilo que a gente consegue ter uma melhor performance dentro do que a gente paga, mas eu gosto de entender que a gente tem como trabalhar para o mais, em agregar valor, em gerar valor para a nossa economia, para a nossa região, para os funcionários, para a nossa família. E o pro mais, ele não tem limite. O céu é o limite, e eu sei que dentro de um negócio, quando a gente se planeja, a gente consegue ir de forma saudável para esse crescimento, para esse retorno que nós vamos causar crescendo o nosso negócio. Então, hoje, eu falo para qualquer empreendedor que busca que ele se permita pensar, sonhar, mas também planejar, e esteja fazendo de forma consciente esse crescimento. Não só de forma impulsiva, ou enfim, aproveitando sim as oportunidades que se mostram, mas que seja de uma forma saudável, que ele consiga ter os resultados da melhor forma, que ele consiga ter também um proveito disso e não saia prejudicado desse crescimento de faturamento, enfim. Eu, então, estou à frente hoje da Simplifique Gestão Financeira, é Simplifique com KE, para dificultar um pouquinho, @gestão financeira, no Instagram. Lá vocês têm os meus contatos, também podem me chamar no direct. E a gente entende, então, o negócio, e é importante começar. Não importa se você vai começar comigo, se você vai começar com algum outro consultor, se você vai começar fazendo um cursinho. É importante olhar para o teu negócio, começar a entender ele através dos números, que o número ele não é só para cortar, ele é para o mais também. Eu gosto de multiplicar, somar. Isso aí. Então tá certo, Paulo. Olha, foi muito produtivo, muito instrutivo. Garanto que muitas pessoas vão ouvir e gostar, né, dessa fala que tu fez aí, de mostrar a importância do planejamento. A gente também ficou muito feliz de te receber aqui, dizer que você já está convidada para outras ocasiões vir conversar com a gente aqui. Aciona aí o Lucas, né, se tu tiver alguma coisa para colaborar mais conosco aqui, saiba que a gente tem o programa aberto, né, para esse tipo de conteúdo, para o conteúdo que tu faz, para o trabalho que tu faz, né? Importantíssimo aí nas empresas. Sucesso, viu? E muito obrigado por ter vindo. Tá bom, Paula? Muito obrigada. Ficamos por aqui, então, com o nosso Fato Econômico de hoje, sexta-feira, dia 15 de novembro. Voltamos na segunda-feira. Desejamos a todos aí um excelente final de semana. E para quem já está fazendo feriado e vai fazer feriadão aí, um bom feriadão. Um forte abraço e até.